Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como é que tá aí o áudio, como é que tá o vídeo? Tá tudo ok? Tá travando, não tá? Me diga aí, por gentileza, tá bom? Tudo ok? Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Pronto, pronto. Bonito, mais do que isso não fica, né? Humildemente falando, gente, boa noite, pessoal. Sou o professor Gabriel Corrêa. Me digam só se tá tudo ok para a gente começar. Eu vi uns okzinhos subindo aí, então é porque tá ok, né? Deixa eu ver aqui só o nosso material, gente, para eu compartilhar aqui com vocês, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto. Show de bola, Cícera. Gente, enquanto tá carregando aqui o material para mim, de apresentação, deixa eu só ver quem é que tá aqui comigo, né? Eu sempre gosto de conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver, cadê meus convidados, cadê o pessoal da aula de hoje? Aqui eu vou ler o nome dos futuros professores efetivos do Estado, e não somente do Estado, de muitas prefeituras aí, né? Tá comigo aqui o Alexandre Gomes, a Bárbara Farias, tá também a Cícera Elânia, o Darcio Luiz, Francisco Gomes, né? Francisco Oliveira, show, já estão por aqui comigo, chegando, show de bola, gente, Valdir, Marta, Laís, Júnior, João Pedro, pessoal, sejam muito bem-vindos. Não sei se eu falei o nome de todos, né? Mas sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Gabriel Corrêa, tá bom? Não sei se alguém já me conhece, não me conhece. Se já conhece, fale bem. Se não conhece, calma aí que você vai me conhecer para depois aí dar tudo certo, tá bom? Gente, nós temos uma meta, né? Nesse caso aqui, inicialmente, que é da aprovação, né? Da aprovação dos nossos alunos, tá bom? E a gente segue muito firme com essa meta. Inclusive, eu já vou começar apresentando aqui para vocês, tá bom? Um pouco do IB Concurso, tá certo? Então, já estou baixando aqui essa parte da apresentação, pronto, já está aqui baixando para eu poder falar um pouquinho para vocês de como é que funciona mais ou menos a nossa metodologia de ensino, tá certo? Baseado em aprovar os nossos alunos, tá bom? Baseado em aprovar os nossos alunos, essa é a nossa meta principal. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui, cadê? Pronto. Ao vivo eu acho tão interessante as coisas. Tudo que é mais rápido tende a, no ao vivo, ser um pouquinho mais demorado, mas é a internet também, viu, pessoal? Estou só baixando aqui porque está em formato de apresentação em slide, né? E eu quero colocar em formato de PDF para vocês. Fica bem melhor aqui para mim o PDF, tá bom? Só um minutinho, que é o tempo que eu baixo aqui e compartilho para vocês em PDF, certo? Deixa eu ver. Pronto, PDF fica bem melhor para mim. Só um minutinho. Pronto, baixou aqui já. Pronto, vou só apresentar para vocês. Enquanto isso, o pessoal está chegando, vai dando certo. Pronto, só me confirme aí se já está aparecendo para vocês. Para mim já está aparecendo aqui o compartilhamento da apresentação, viu? Aí vocês me confirmam qualquer coisa, se já está aparecendo para vocês. Pronto, para mim aqui está aparecendo de boa, né? Pronto? Então pronto, pessoal. Gente, a minha forma de dar aula, deixa eu explicar agora sim, né? Agora está apresentando. Deixa eu apresentar inicialmente minha metodologia para vocês, né? Inicialmente, professor Gabriel Corrêa. Gente, eu sou pedagogo, né? Sou formado em pedagogia, tenho também a minha segunda licenciatura em letras, tá bom? Também sou mestre em humanidades pela Unilab e agora doutorando da UFC de letras, né? Aí você me diz, professor Gabriel, por que é importante começar falando do currículo? Eu não gostava muito, não, viu? Não gostava muito, mas o pessoal diz, não, Gabriel, comece falando do seu currículo. Gente, a questão do currículo eu sempre acredito que é um detalhe, né? Para nós, professores de concurso, se você tem um bom currículo, mas você não tem uma didática interessante, me desculpe, mas não é o chamado mesmo que nada, né? Você precisa ter um currículo interessante, mas também precisa ter uma boa didática para fazer com que seus alunos entendam a sua aula, né? Enfim, essa é a meta, esse é o objetivo, tá bom? Espero que ao final eu esteja com esse objetivo alcançado, tá bom? Então, esse é o professor Gabriel. Já estou aqui no IB, se duvidar, está mais de um ano aqui já, certo? Nessa brincadeira de aprovar o pessoal, né? Então, a gente tá aqui por um bom tempinho já, tá bom? A gente tem aqui a proposta, pessoal, de apresentar para vocês o nosso curso da SEDUC 2026, tá bom? Nós temos aí
o governo, né, o governador anunciando aí um concurso com 2.000 vagas, né, inclusive ainda se está em discussão essa questão das 2.000 vagas. Vocês acharam bom, pessoal? É muita vaga, 2.000 ou é pouca? Diga aí para mim, seja sincero, né? Vocês acharam que tá bom 2.000 vagas para um estado todinho, tá? Fortaleza foi 2.000 vagas, mas foi para a capital, né? Será que para o estado todinho 2.000, né? Professor Gabriel, mas eu só quero uma. É esse o pensamento que eu quero que você pense também, certo? A gente tem aqui que lidar, pessoal, com a chamada realidade. Se você acha que 2.000 vagas é pouco e tudo mais, como a gente sempre fala, você só precisa de uma, porém, pode melhorar? Claro que pode, né, pessoal? Claro que pode. Inclusive, tem sim uma discussão, até mesmo a nível de sindicato, né? Onde eles pretendem aí e sempre lançam essa pauta de aumentar essas vagas, né? A Cícera já confirmou aqui também. E aí, gente, eu acho que para um estado poderia ser um pouco mais de vagas, né? Mas se não tiver mais do que as 2.000, você vai lutar pela sua vaga. E só dá certo, pessoal, se você estiver preparado. Gente, são 8 anos sem esse concurso. 8 anos. O último concurso foi em 2018. Muito tempo, né? De um concurso para outro, certo? E se não for dessa vez, se você não se preparar dessa vez, etc., pessoal, olhe lá quando é que vai ter outro concurso para o Estado. Então, a hora é agora de se preparar, não pode dormir no ponto de jeito nenhum, tá bom? Então, são 2.000 vagas aí que o Elmano anunciou, certo? Com essa previsão aí para esse ano, né? Não vai fugir disso. E a gente tem um curso aqui contando com as videoaulas, caderno de questões simulados, revisão final, enfim, grupo de WhatsApp, tira dúvidas, plataforma, tudo isso pensando em quê, professor Gabriel? Tudo isso pensando, pessoal, em preparar vocês com antecedência. Não tem como você se preparar. Gabriel, já saiu o edital e etc. Gente, pelo amor de Deus, não se estuda só quando sai o edital, você sabe disso, tá bom? A gente estuda também, principalmente antes do edital, entendendo o concurso, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa turma geral, né? Enfim, comum a todas as áreas. Olha, esse bonitão aqui sou eu, do meio, perto do professor Bruno Marques. Professor Bruno Marques é o meu professor aí, espelho, né? Professor Bruno Marques aí também na parte da didática, legislação, todo mundo aqui conhece o Bruno, né? Provavelmente sim, conheço mais ele do que eu, certo? Mas o Bruno aí é a minha referência, principalmente como professor de didática, legislação educacional, certo? Então, nós temos aí alguns desses nossos professores, claro, temos outros também, certo? Esses aqui são alguns dos nossos professores da turma básica 2026 da SEDUCS, né? Certo? E aí me disseram aqui, professor, vai ter vagas para pedagogo. Gente, na última seleção teve vagas para pedagogo, mas vamos lá. Professor, na última seleção teve vagas para pedagogo, mas no último concurso não teve. E aí, o que é que o senhor diz? Gente, primeiramente, né, eu estou aqui simplesmente para dizer para você o seguinte, independente de ter vaga para pedagogo ou não ter vaga, já que a seleção teve e o concurso não teve, o que você precisa colocar na sua cabeça é que a parte de conhecimentos educacionais cai para todo mundo. E conhecimentos educacionais envolve o quê? Principalmente a pedagogia, a parte da educação brasileira, a parte dos teóricos, né? Toda essa parte que, querendo ou não, está englobada dentro da pedagogia. Então, os professores das específicas também precisam ter conhecimentos educacionais, didática, né? Essa parte de educação brasileira, conhecer legislação, e tudo isso também está atrelado à própria pedagogia em si, tá bom? Então, se você é das específicas, você não perde nada nesse aulão de hoje. Se você é da pedagogia também, você não perde nada, porque você está ampliando os seus conhecimentos. Se tiver, vai que tem. E aí você já aproveita, professor, e se não tiver, etc. Gente, nós temos diversas prefeituras também, certo? Abrindo edital toda hora, né? Dentro do nosso estado do Ceará, se duvidar, são mais de 30 editais abertos, ou para abrir agora em 2026, tá bom? Então, mais uma vez, você que está nesse momento, nessa aula com a gente, não perde nada, seja você sendo das específicas, seja você sendo da área da pedagogia, tá bom, pessoal? Acabei não dizendo para vocês, mas eu também sou professor efetivo da Prefeitura de Fortaleza, né? Eu sou pedagogo de lá, certo? Foi um concurso bem concorrido, eu não sei aqui se alguém fez o concurso de Fortaleza, mas foi muito concorrido, né? 2.000 vagas para uma capital, veio gente de todo canto fazer, mas fui lá e garanti a minha vaga, e a mesma coisa que eu desejo para você, que você vá lá e garanta a sua vaga, certo? Na sua aprovação. Deixa eu dar só uma dica também para os pedagogos que estão aqui em dúvida, por exemplo. Professor, eu estou doido para fazer, por conta da SEDUC, uma específica. Só que aí, professor, mais 4 anos, não vai dar tempo, etc. Gente, quem foi que disse que mais uma licenciatura é 4 anos? Você tem um chamado aproveitamento. Tem muitas licenciaturas que é 1 ano e meio, se duvidar, tem umas que você faz até em 6 meses, né? Enfim, certo? A questão é, você tem que estar com o seu diploma na mão,
até ser chamado. Gente, demora, pessoal, não é da noite para o dia, né? O concurso ele é cheio de fases. Tem gente que vai ser chamado no meio do próximo ano, tem gente que vai ser chamado no final do próximo ano, tem gente que pode ser chamado no começo do ano. Você pode pedir a chamada reclassificação. Dá tempo com toda certeza de você fazer uma específica, tá bom? Se você está em dúvida, eu fiz a minha específica por conta que eu sempre quis um plano B. Hoje em dia eu tenho um plano B, C, D, E, enfim, né? Mas no tempo eu tinha pedagogia e eu também quis fazer a minha segunda em letras, que foi 1 ano e meio, né? Foi mais 1 ano e meio, e aí deu tudo certo, né? Foi tudo perfeitamente, aconteceu. Não fui para concurso na parte de letras, mas fui para pedagogia, enfim, que deu tudo certo também, tá bom? Só para você entender que você, pedagogo, também tem chance de ainda fazer uma segunda licenciatura para ter mais certeza ainda e estar mais dentro do jogo ainda, tá bom? Tranquilo? E aí, gente, só terminando aqui de apresentar, porque a gente vai mesmo já para um pouquinho de teoria e também as nossas questões, né? Vamos resolver aqui questões. Eu não iria jamais fazer um momento como esse com vocês, só mesmo para apresentar o curso aqui ou para falar de mim, não. Eu quero resolver questão com você e eu quero também ir para a parte um pouquinho da nossa teoria. Teoria, o IB me pediu especialmente para essa turma, viu? O IB disse assim, professor, suas questões estão muito bacanas, estão muito massa, mas prepare também um bônusinho aí para os alunos, uma teoriazinha. Aí eu fui lá e preparei, certo, para vocês esse momento de teoria também, tá bom? Caso não dê tempo a gente abordar tudo, não se preocupe, vai ser compartilhado com vocês, tá certo? Principalmente a teoria. As questões vai dar tudo certo. Então, gente, turma básica está aqui com os nossos professores, apresentando um pouquinho para vocês, né? Tem um QR Codezinho também que vai ser compartilhado com vocês aí. Caso vocês se interessem, né? Você já aponta aí no final para o QR Code para garantir tua vaga no nosso preparatório, turmas da SEDUC, comum a todas as licenciaturas, tá bom? Professor, e eu acredito mesmo no IB, e aí já aprovou, não aprovou? Se você não conhecia, está conhecendo agora que o IB aprovou, olha o tanto de primeiro lugar, né, gente? Primeiro lugar em Missão Velha, Ipalmiri, Tianguá, Aurora, Brejo Santo, Farias Brito, Mombaça, enfim, tudo isso aí, se você for lá, certo? Você vai ver que esses primeiros lugares foram principalmente do IB concurso, tá bom? Certo? A gente teve aí um preparatório muito massa da PND também, nossos alunos da PND se saíram muito bem na prova nacional docente, inclusive, né, muitos aí com notas quase fechando, tá bom? Então, isso é muito bacana, tá bom? Aqui estão os nossos aprovados em primeiro lugar, segundo lugar, tá bom? Só para mostrar para vocês, né, a seriedade, enfim, como é que tá bom? Digo para vocês que eu estou bem mais bonito do que nessa foto, né? Brincadeiras à parte, tá bom, pessoal? Certo? A gente tem que ter um pouquinho de autoestima, né? Quando eu era pequeno, o pessoal me chamava muito de feio, né? E eu concordo um pouquinho, aí eu tenho que brincar um pouquinho com a autoestima, certo? Mas brincadeiras à parte, gente, ó, simulados, revisão final, acesso à plataforma por 1 ano, tá bom? Tudo isso aqui, pessoal, é disponibilizado para vocês através do IB Concurso, tá bom? Como é que funciona aqui? Tem toda essa parte, se você desejar, você vai aí garantir sua vaga e comprar, certo? Se você achar necessário, a sede presencial, mostrando aqui para vocês como é que funciona, certo? Tudo isso para passar, pessoal, inicialmente credibilidade do que é o IB Concurso, como é que funciona, bem direitinho para vocês, tá bom? Mostrar que existimos, né? Algumas outras específicas, olha aí, as específicas chegando. Antigamente era difícil ter preparatório para específica, né? Antigamente era mais para pedagogia, e hoje em dia nós temos específica de matemática, português, pedagogia, química, história, enfim, certo? Geografia, biologia, tudo aqui para vocês. Eu vou deixar um pouquinho aqui no contato da central de vendas para aqueles que se interessarem, certo? E aí, basicamente, né, e inicialmente a apresentação que nós tínhamos montado aqui, inclusive o IB sempre se destaca aí nessa montagem de apresentação, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui embaixo. Tem um grupo do WhatsApp também, se você quiser, né, estar dentro das novidades aí, não sei se vocês já estão, mas esse link aqui, o QR Codezinho, você pode apontar aí depois do celular, ou então tirar um printzinho e depois apontar, tá bom? O link do QR Code do grupo de materiais, tá bom, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não é só a parte final mesmo, tá bom? E eu vou parar esse compartilhamento, gente, para dizer para vocês o seguinte. Agora eu vou abrir o outro aqui, e o outro é o nosso material. Vou começar com um pouquinho de teoria, e aí a gente já vai para as nossas questões, tá bom? Deixa eu ver se essa aqui é a da teoria. Deixa eu ver. Caderno de questões, show de bola. Estou abrindo aqui o outro material, é esse aqui mesmo, certo? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso material de apoio da nossa teoria. Gente, eu não sei se vocês souberam, né, mas nós tivemos aí, vou aqui compartilhar com vocês,
nós tivemos a questão do Plano Nacional de Educação. Vocês ficaram sabendo que estava demorando, né? Demorando. Eu sei que ontem, né? Ou foi anteontem? Foi ontem, né? Nós tivemos aí a questão da aprovação do PNE, tá bom, pessoal? Plano Nacional de Educação, foi ontem ou anteontem, enfim, isso foi mais ou menos essas horas da noite, certo? Foi votado e foi aprovado, esperando aí a sanção do nosso presidente, tá bom? A respeito do Plano Nacional de Educação. Gente, vamos falar um pouquinho, inicialmente, pegar aqui uns minutinhos para falar sobre isso, porque, gente, se tem uma coisa que vai cair para vocês esse ano, se chama PNE, o Plano Nacional de Educação, tá bom? O Plano Nacional de Educação, inclusive já coloquei aqui pronto, já está transmitindo aí para vocês. O Plano Nacional de Educação, pessoal, vem com uma proposta, dessa vez, um pouco mais realista. Por que eu digo para você isso? Você que está anotando aí, escrevendo, enfim. Por que eu digo para você isso? Porque, gente, o Plano Nacional de Educação anterior, desde a sua execução ali, enfim, eu estava saindo do ensino médio quando ele foi aprovado nesse caso, né? Porque ele foi de 2014 a 2024. O PNE, para quem não sabe, é um plano decenal, ele vale por 10 anos, tá bom? E ele tinha o anterior, esse agora também tem, mas o anterior ele focava principalmente nas metas, nas estratégias, né? Nas 20 metas, nas estratégias, enfim, para melhorar a nossa educação como um todo, tá bom, pessoal? Então, melhorar a educação infantil, melhorar o ensino fundamental, melhorar o ensino médio, melhorar, enfim, visando ali a educação especial, a EJA, todas as etapas, todos os níveis. Esse era o foco do PNE. Só que o anterior, pessoal, ele acabou em 2024. Ele era de 2014 a 2024, era um plano decenal. E aí, o que acontece? Você me diz, né, professor, então, se ele acaba em 2024, 2025 já é para ter outro, né, já é para estar ali funcionando, já é para ter sido votado e tudo, enfim. Só que não foi, pessoal, certo? Em 2025, nós tivemos aí a prorrogação do antigo PNE, tá bom? E quase que o pobre não era aprovado agora em 2026 de tanta questão, porque 2026, pessoal, nós estamos em ano político, tudo no mundo é prioridade, e muitas vezes algumas coisas como essa não estavam sendo prioridade. Olha aí, passou janeiro, fevereiro, né, finalzinho de março para o PNE, né, sair lá da mesa, né, e ser aprovado, tá bom? Então, fazendo um resumo para vocês aqui, foi aprovado dia 25, pronto, ontem, né, show de bola. Ainda mais em feriado, minha cabeça fica totalmente perdida, viu? Eu não sei, hoje que eu vim lembrar agora no finalzinho da tarde, rapaz, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, enfim, certo? E aí, gente, o que acontece? Mas obrigado aí pela informação, viu? Muito obrigado. Foi no feriado, né? Na nossa data magna. Show de bola, muito obrigado. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui algumas leituras, inclusive, né? Vai estar para vocês aqui totalmente disponibilizado também esse material, tá bom? Aqui eu não vou ler tudo, claro, né? Enfim, é um material um pouco mais extenso, vocês vão ter acesso a essa leitura, tirado de uma fonte também confiável, né? Do próprio site, se eu não me engano, do MEC, enfim, mas é de uma fonte totalmente confiável, tá bom? Ele vai dar, pessoal, o que vai ser cobrado principalmente nos concursos inicialmente, perguntando o que é o PNE, né? Os concursos vão vir geralmente perguntando o que é, quais são suas metas, quais são as estratégias, quais são os objetivos do PNE, e tudo isso você vai saber, seja nas nossas aulas, seja também estudando um pouco sobre PNE. Então, você vai saber que o Plano Nacional de Educação, vou até começar a dar umas riscadinhas aqui no material, tá bom? Ele é responsável por definir, olha aí, metas, estratégias e prioridades para a educação no Brasil por um período de 10 anos, já que é um plano decenal. Isso aqui eu já vou mostrar para vocês que tem uma questão no nosso material que é isso aqui todinho, tá bom? É isso aqui todinho, tá certo? E aí ele vai dizer aqui que ele orienta que os governos, olha aí, federal, estadual e municipais, você que é concurseiro já sabe, e quando eu falo federal, estadual e municipal, eu estou falando de regime de quê, pessoal? Colaboração. Sempre federal, estadual e municipal, o ideal é que eles trabalhem em regime de colaboração, tá certo? E aí devem fazer para melhorar o ensino, né? Desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, envolve os dois níveis, né? No caso, a educação básica e ensino superior, vai envolver as 3 etapas em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e vai envolver as 8 modalidades da nossa educação, tá bom? Aquelas 8 que todo mundo já conhece, sendo a última, a educação bilíngue de surdos aprovada em 2022, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Você viu aí que o PNE é quem rege tudo, né? Metas, estratégias e prioridades é com o PNE. Tu imagina a gente passar um ano inteiro, que foi 2025,
sem ter votado as novas metas, as novas estratégias, as novas prioridades, né? Pelo menos já foi, né? Agora já é um problema a menos, né? Enfim, tá bom? Precisaria de mais mudanças, pessoal? Possivelmente, né? A gente sabe que quando as coisas também são aprovadas assim, de uma hora para outra, acaba não sendo o mais ideal. Mas vamos lá continuar aqui no nosso material. Vamos já resolver questões, né? Originário do PL 2614-2024, do Poder Executivo, o plano aprovado pela Comissão de Educação do Senado na quarta-feira, pronto, está aqui no nosso material, né? Quarta-feira, dia 25, ele tem 19 objetivos, 73 metas e 322 estratégias. Professor Gabriel, que tanta meta, que tanto objetivo, que tantas estratégias são essas? Gente, lembrem-se, agora, eles acordaram que isso é dentro de um período de 10 anos. Eles também acordaram que se eu tenho 20 metas, por exemplo, no último PNE, é bem mais difícil alcançar essas 20 metas, por serem algumas até quase que intangíveis, né? Quase que inalcançáveis. É melhor colocar várias metas, várias estratégias, né? Enfim, mas que eu consiga pelo menos chegar perto, né? Que eu consiga pelo menos realizar, chegar ali e dizer, poxa, eu consegui aqui 20 metas, mais daí 73, consegui 50 metas, consegui, enfim, né? Então, algumas estão mais próximos da realidade, as outras 20 não estavam tanto, né? Tanto que a gente não alcançou, certo, pessoal? E aí ele vem dizer que o PNE, isso aqui vai começar a cair nos concursos, pode ter certeza, está valendo, ou vai valer, né? Vai valer, no caso, de 2026 a 2036, tá bom? O último, né, 2024 a 2014 a 2024, vai deixar de cair nas provas provavelmente, ou cairá, não sei, só para lhe confundir de alguma forma, mas eu acho que não, porque 2024 já tem se passado, tá bom? E aí vai focar na melhoria e qualidade do ensino no país, com monitoramento das metas, né? Inclusive, esse regime de colaboração é importante para isso, né? Para esse monitoramento, tá bom? E aí vai falar um pouquinho a parte dos pilares principais desse plano, que é o acesso à qualidade e à equidade. Inclusive, pessoal, ó, palavrinha que está caindo demais em concursos, direto caindo essa palavra, equidade. Todo mundo aqui sabe o que é equidade, não sabe? Só me confirma aí, dá um okzinho, fala alguma coisa aí, professor, eu sei, né? Sabe por quê, gente? Porque a equidade está caindo demais. Ó, a Shirley já confirmou, Claudene, pronto, show de bola. O pessoal está confirmando aqui. Gente, direto, né, Rosilane, está caindo a equidade. Não confunda equidade com igualdade, beleza? Não faça isso, não. Não confunda. Igualdade é eu dizer para vocês, pessoal, para mim, todas as 44 pessoas que estão aqui comigo são iguais para mim. Para mim, são todos meus alunos, são todos iguais. Isso é igualdade. Agora, o que seria equidade? Né? Equidade, pessoal, é de acordo, eu trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Quer um exemplo? Se tivesse aqui, por exemplo, uma pessoa surda, né? Alguma coisa do tipo, enfim, né? Claro que você inicialmente poderia comunicar o pessoal do IB ou me comunicar, etc., né, pedindo essa adaptação, com certeza a gente veria alguma forma de, né, que você não fosse prejudicado. Então, entenda. E aí, o que é que eu já ia pensar? Cara, eu preciso de um intérprete de Libras, alguma coisa, né, fazer com que essa pessoa também participe. Eu não estou pensando em igualdade nesse exato momento, eu estou pensando em quê? Equidade. Eu preciso oferecer algo que seja de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade de cada um. Entenderam? Então, igualdade é uma coisa, equidade é outra coisa. A mesma coisa de você estar numa sala de aula com 30 alunos, dos 30, 29 sabem ler, mas tem um que não sabe, né? Se eu trabalho igualdade, eu vou dar aquele meu conteúdo para todo mundo daquele mesmo jeito. Se eu trabalho a equidade, eu vou dar meu conteúdo para os 29 e também vou dar um suporte para aquele que está prezando também. Isso é equidade, tá bom? Beleza? Então, agora vocês, se não sabiam, já sabem. Enfim. E aí, busca-se garantir que todos tenham acesso à educação, a melhor qualidade do ensino e promover a igualdade de oportunidades para os estudantes, assim como a nossa equidade também, tá bom? E aí, gente, eu não vou ler isso tudo, como eu falei para vocês, detesto aula cansativa, pessoal. Não sei se vocês gostam, mas eu detesto aula cansativa. Meu negócio é ser o mais objetivo possível, tá bom? É porque a gente vai resolver questões. Então, nós temos aqui a parte que vai falar da qualidade do PNE, né? Eles precisam fazer a defesa do plano que eles fizeram, né? E dizer que é muito bom, que tem qualidade, tá bom? Quais são os objetivos e metas aqui, enfim, para esses 10 anos, tá bom? Vocês vão dar uma olhadinha, tem até entrevistas aqui falando sobre esses objetivos. Vou ler algumas aqui para vocês, não todas, mas algumas. Que o novo PNE tem os seguintes objetivos, por exemplo, né? Ampliar a oferta de matrículas em creche. Isso aqui, gente, só o que vocês vão ver são candidatos dizendo, né, não? Nós vamos ampliar
oferta em creche, mas, gente, esse ano você vai ver isso aí direto, os candidatos prometendo também, viu? Certo? Garantir a qualidade na oferta da educação infantil. Cadê o pessoal da educação infantil? Tem alguém aqui? Educação infantil. Me diga aí de onde é que você é. Se é dos anos iniciais, finais da educação infantil, estamos aqui para conversar também, viu? Pode colocar aí, eu quero conhecer vocês. Professor, eu sou do AEE, eu sou de História, eu sou de Geografia, Educação Infantil, pode colocar aqui. Eu me apresentei, vocês também podem se apresentar, né? Vamos lá, que já eu leio o chat, viu? Já eu dou uma olhadinha. Aí, assegurar a alfabetização ao final do segundo ano, isso aí é essencial, né, gente? Nós temos aluno no quinto ano, meu Deus do céu, gente, que não sabe ler nem escrever, né? Aí tem sempre, quando eu digo isso, sempre tem gente que diz assim, professor, eu tenho do nono ano, né? Eu tenho do oitavo, né? Enfim, certo? Olha aí, vocês estão me dizendo até de onde é que vocês estão, né? Tururu, né? Show de bola, muito bom saber de onde é que vocês estão. É sempre bom a gente aprovar a gente do Ceará todinho, até fora do Ceará, né? Cícera colocou aqui, quase que impossível, né, Cícera? Alfabetizar ao final do segundo ano, gente, é muito difícil mesmo, principalmente quando as nossas crianças, elas não tiveram base da educação infantil. É mais difícil ainda, pessoal, é mais difícil ainda. Eu já fui professor de turma do primeiro ano, gente, quase que eu desisti, meu Deus, né? Foi difícil, foi bem complicado, e aí eu acho que eu peguei mais da metade da turma sem saber ler, né? E pelo menos quando eu entreguei, não foram tantos assim, mas a gente fica com peso na consciência às vezes, né? De não ter conseguido alfabetizar aquele aluno, esperar que ele seja alfabetizado no segundo ano, aí o do segundo espera que ele seja no terceiro, e o do terceiro no quarto, enfim. E às vezes fica uma bola de neve nossos alunos nessa parte da alfabetização, né? Tem gente de Barbalha aqui, da onde? Jamacaru, Ceará. Rapaz, não sabia, não conhecia, viu? Jamacaru, não sabia, certo? Tem gente de Barro, tem gente de Tururu, de todo canto aqui. Depois eu vou dar uma lida, né, mais tranquilo, tá bom? Depois vocês vão me dizendo mais aí. E é sempre assim, né, Cícero? Jogando a culpa pro professor anterior. Rapaz, quem era... A frase. Quem era o professor dessa turma no passado, né? Tem gente de São Gonçalo do Amarante, o Will Moraes, não sei se o Will me conhece, mas gosto demais do pessoal de São Gonçalo do Amarante, fiz muitos amigos aí enquanto estive, né? Lavras da Mangabeira, show de bola, muito bom, certo? Então, gente, vocês vão dar uma lidazinha nesse material também, né? Vai ficar aí disponível para vocês, então tem muita coisa aqui de metas e objetivos, tá bom? Olha aí, olha, isso aqui chama minha atenção. Garantir o acesso à qualidade e à permanência, porque não adianta de nada eu dar acesso e não dar qualidade nem permanência. Aí a pessoa desiste, o aluno desiste, né? É por isso que surge o pé de meia da vida, né? Esses programas, enfim, né? E ele diz a todos os níveis e modalidades da educação indígena, quilombola e do campo. Gente, outra coisa, segredinho só nosso, não conte para ninguém não, tá bom? É só nosso esse segredo. Só o que está caindo também é questão envolvendo indígena, quilombola e povos do campo. Direto, pessoal, direto, principalmente nas prefeituras, mas por que não no estado, né? Indígena, quilombola e do campo. Se você não estuda sobre essas modalidades, comece a estudar, tá bom? Eu digo para vocês, né? Eu acabei não me apresentando também na parte das etnias, né? Mas eu tenho descendência indígena tapeba, né? Não sei se tem mais alguém aqui que tenha descendência, seja Anassé, Pitaguari, Genipapo Canidé, né? Nós temos aqui, ó, tem gente de Guaiúba aqui, show de bola, né? Gente, lembrando que no Ceará nós temos mais de 15 etnias, né? Então, muitas pessoas também ainda não se reconhecem como indígenas, né? Tentem também buscar suas origens, viu? Tem gente que tem descendência indígena, não procura, não, enfim, certo? E é sempre importante nós sabermos e reconhecermos. Se você não tem descendência indígena, mas sempre procurar entender sobre e respeitar principalmente, tá bom? Que é bem interessante, quilombola também, do campo, enfim, tá bom? Tranquilo? Então, gente, como eu falei para vocês, aqui é mais para a gente entender um pouco do novo PNE, as metas, os objetivos, olha o tanto de coisa, né? O tanto de coisa para você estudar, tá bom? Foi pensado com muito carinho também, selecionado esse material. Aqui nós temos os dados e monitoramentos. Alguém ligou o microfone ou foi sem querer? Depois me diga aí. Depois eu vou abrir para vocês, assim que eu terminar aqui, pessoal, né? Para dúvidas aí, vocês vão poder levantar a mãozinha também, qualquer coisa, beleza? Só dizer. Dou uma olhadinha no chat também. Vamos lá. Dados e monitoramentos, financiamento. Pessoal, tudo que envolve educação tem dinheiro, concorda? Tudo que envolve educação tem dinheiro, pessoal, não se faz. Por isso que quando tem corte de verbas, de gastos, vocês acham que eles pensam em quem primeiro, hein? Educação, saúde, segurança, né? Por isso que tem ano que o pobre do nosso PIS também, né? Vai, sobe, desce e tudo mais. Nosso PIS esse ano era para ser 0, alguma coisa, né? Não era nem de R$ 80 nosso aumento, enfim. E aí se tem uma medida provisória para poder, não, peraí, vamos ajeitar aqui.
aí foi de 6 e uns quebradinhos, né? Certo? Que, querendo ou não, pessoal, reflete muito na nossa valorização enquanto professor, certo? As pessoas dizem, professor ganha mal. Gente, vocês concordam que professor ganha mal ou professor ganha bem, né? Eu sempre pergunto aos meus alunos isso. Eu digo assim, gente, depende, né? Depende da situação. Por exemplo, a gente não ganha, entre aspas, mal, porque eu considero que quem ganha mal, mal, mal mesmo, é quem ganha, no caso aí, né? E isso sem preconceito, enfim, tá bom? Vocês estão me entendendo. Gente, um salário mínimo dá para fazer alguma coisa hoje em dia, pessoal? Um salário mínimo, né? Não dá, pessoal, não dá. Meu Deus, gente, um salário mínimo é o aluguel, a água, a luz e acabou, né? Não, vocês concordam comigo, né? E a gasolina hoje em dia, até isso agora está mais caro, né? Mas entenda, gente, o salário mínimo hoje em dia é muito complicado você viver. A gente ganha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais, às vezes, né? Dependendo do que o salário mínimo. Aí você vai me dizer, professor, então o senhor está dizendo que a gente é rico e tudo mais? Não, por isso que eu falei, depende, tá bom? O que que acontece? Vamos supor, eu sou professor, né? Mas eu sou solteiro, ainda moro com os meus pais, etc, etc. É uma realidade. Ah, professor, sou casado, tenho 2 filhos, é outra realidade. Ah, eu sou casado, tenho 5 filhos, hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia é mais difícil, né? Então é outra realidade, é mais gasto, né? Tem mais aquelas questões. Por isso que eu digo depende, gente. Mas o meu outro depende também, olha aí, o médico, né? 15 mil no plantão, rapaz, né? Enfim. Mas aí também não vamos tirar o mérito do médico, né? Enfim. O que é que eu quero que vocês entendam, gente? Eu quero que vocês entendam que hoje em dia, para as nossas condições psicológicas, né, para a nossa questão da nossa saúde, de tantos outros fatores, acaba se tornando pouco, não acaba? Acaba se tornando pouco. Hoje em dia, pessoal, né, nós temos diversos professores com depressão, com ansiedade, né, com salas superlotadas, com salas quentes, né? E, inclusive, tudo isso aí está no PNE, né? A questão da climatização, a questão da diminuição de alunos em sala, a questão, tudo isso é pauta, porque tudo isso é realidade. E eu nem falei ainda dos alunos que são laudados, né? Nem falei ainda. Eu posso perguntar aqui, quem tem aluno laudado na sala, pessoal? Todo mundo vai ter no mínimo um, não vai? No mínimo um. E eu não estou dizendo que o problema é o aluno laudado. Eu não estou dizendo isso e jamais eu diria isso. Até porque eu era professor do AE até ano passado, né? Mas o que eu digo para você é o seguinte, não é a condição do aluno, são as condições que nos são dadas para trabalhar com esse aluno. Vocês concordam comigo? Também pode discordar, certo? Né? Pessoal, na minha graduação, eu não tive uma boa capacitação para estar ali com um aluno atípico, né? Eu digo isso porque não se teve uma preparação, não se teve uma boa formação antes, não se teve, e aí querem ter agora como se a gente, né, já fosse dominar tudo, né, e tudo mais. Não é inclusão, é inclusão, é inclusão, inclusive palavra muito bonita, né, pessoal? Certo? Mas que nos gera o quê? Uma questão de termos uma formação para isso, né? Uma formação específica. Inclusive, tem muitos professores agora fazendo pós, né? Buscando formação, isso e isso. E eu, inclusive, parabenizo esses professores que querem, né? E buscam desenvolver uma melhor capacitação. Mas é fácil, gente? Não é, gente. Hoje em dia, nós temos muitos desafios, principalmente relacionado à questão da nossa educação inclusiva, né? E aí, deixa eu ver aqui as opiniões de vocês. Eu gosto de ouvir meus alunos, viu? O salário de um professor era para ser, no mínimo, um valor de um plantão de um médico. Olha aí, certo? Seria muito bom, né, pessoal? Muito bom, certo? E hoje em dia, querendo ou não, pessoal, ainda, mesmo quando você é concursado nesse caso, né? E outra coisa, né? Para, pelo menos, finalizar aqui a nossa parte de debate, né? Gente, eu acho muito estranho, né? A questão do professor contratado para o professor efetivo, às vezes tem uma diferença de salário, né? Uma diferença muito grande de salário do concursado para o contratado, etc. Sendo que, às vezes, faz a mesma coisa, né? O mesmo serviço, etc. É como se a gente, né? Enfim, lidasse com essas diferenças, e não é interessante. É interessante que a diferença seja a estabilidade, por exemplo. Claro que todo mundo aqui está lutando pela sua estabilidade, e isso com certeza vocês vão ter, viu? Com certeza, logo, logo, todo mundo aqui vai ter a sua estabilidade, todo mundo aqui vai ter suas 2 férias no ano remuneradas, né? Todo mundo aqui vai ter um consignadozinho para chamar de seu, certo, pessoal? Mas que as diferenças sejam essas, né? Que não sejam na diferença do salário base, né? Certo? Professor contratado faz a mesma coisa, né? E se duvidar, às vezes ainda faz um pouquinho mais do que alguns professores efetivos. E eu espero que logo, logo a gente tenha essa valorização do professor temporário também, né? Muitas vezes o Francisco colocou aqui, o contrato em determinados casos trabalha mais do que os efetivos, né? Não vamos falar isso, vamos falar bem baixinho isso, né? Vamos falar bem baixinho, né?
eu já fui temporário, né? Hoje eu sou efetivo também, gente. E assim, na minha função de efetivo hoje, pessoal, eu continuo dando o meu melhor, né? Em tudo que eu faço, certo? Mas a gente sempre sabe, né, que existem essas diferenças, enfim, acaba tendo, tá bom? E aí eu não vou entrar em polêmicas, né? Porque eu sei que todo mundo aqui vai já deixar de ser temporário, todo mundo aqui vai ser efetivo, não vai? Todo mundo aqui quer ser efetivo? Então, pronto, certo? E aí, agora nós vamos para as nossas questões, viu? Se Deus quiser. Agora é a hora da fé, né? Vamos fazer a fé aqui, né? Todo mundo aqui vai ser. Gente, o que eu puder ajudar vocês, com certeza eu vou ajudar, certo? As questões que eu trabalho sempre são muito bem selecionadas. Nosso material aqui também, eu não falo só de mim, também falo dos outros professores do IB Concurso, sempre pensando no melhor para a aprovação de vocês, né? Enfim, e eu, gente, quando eu estou lendo a questão, eu já penso assim, cara, isso aqui é a cara desse concurso, isso aqui pode cair, esse tema está muito relevante, o que eu vejo que não está, eu não trago nem para minha aula, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Beleza? Aí, no final, vocês me dizem se vocês concordam, se gostaram, se não gostaram, né? Enfim, tá bom? Então, gente, só mostrando aqui o nosso material completo para vocês, a questão da educação integral, que é muito falado hoje em dia, né? Educação integral como se fosse só o aluno passar o dia todo na escola, às vezes não tem condições, né, gente? Às vezes não tem infraestrutura, não tem uma merenda, um almoço digno, enfim, né? Ah, tirei da agência do Senado aqui essas informações bem atualizadinhas para vocês também, principalmente. Algumas coisas eu fui adicionando também, certo? Então, gente, a parte da teoria era do PNE, principalmente, que eu queria falar para vocês, tá bom? Você já não pode dizer, professor, nem falou de PNE e caiu e tudo mais, falei, né? Mas com certeza o material completinho na íntegra, vocês também vão ter acesso a ele, claro, né? Para abranger os seus conhecimentos. Eu não quero ninguém aqui sabendo só por cima, eu quero todo mundo dominando também os nossos assuntos, tá bom? Agora eu vou abrir aqui o nosso material de questões, deixa eu ver aqui se ele já está no ponto, deixa eu ver, tá aqui no ponto, ó. Pessoal do IB, pessoal, já aproveitando aqui, eu gosto de elogiar em público, viu? O pessoal fala, né? Corrija no particular e elogie em público, ou ao contrário, né? Elogie em público e corrija no particular. O pessoal do IB sempre se garante muito na questão dos materiais, né? E é muito bom contar com essa parceria, viu? Gosto de deixar esses elogios aqui também. Gente, esse aqui é o nosso material de questões, tá bom? Bem rapidinho nós vamos resolver, né? Por que eu estou dizendo bem rapidinho? Eu gosto muito de ser prático, pessoal. Não gosto de enrolar aluno. Vocês gostam de professor que enrola, porque eu não gosto, não, né? Eu gosto da aula que eu gostaria de ter. Eu vou falar desse jeito, né? Eu gosto da aula que eu gostaria de ter. Prática, objetiva, resolvendo questões, tirando dúvidas, se for o caso, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas questões. Se eu não me engano, são umas 10 questões que eu selecionei, as principais para vocês aqui. Beleza? Tranquilo? Professor, eu queria mais questões. O que é que eu faço? Rapaz, estamos aqui com um curso, né? Curso para você do IB, aí você vai me dizer se você gostou ou não, depois no final, aí você, professor, acho que vale a pena, viu? Aí eu vou lhe esperar no nosso curso, tanto com aulas ao vivo, como essas, quanto com aulas gravadas, né? Eu acho muito legal que minhas aulas aqui no IB sempre dá de 50 pessoas para cima, viu? Fico feliz, né? Quanto mais pessoas, melhor, mas não somente pela quantidade, que seja pela qualidade também, tá bom? Olha essa primeira questão, pessoal. Nós estamos falando disso. Nós estávamos abordando quem? O PNE, o Plano Nacional de Educação. Vocês conseguem me ajudar nessa questão? Às vezes eu peço ajuda dos meus alunos. Vai que eu não sei, né? Aí eu peço ajuda dos meus alunos, tá bom? Vamos lá. Eu sei que meus alunos sabem. Mas, gente, essa primeira questão sobre o Plano Nacional de Educação, certo? Ele vem dizer o seguinte, ó. Complete as lacunas com base no que estabelece a Constituição Federal. Professor, mas eu nem gosto de Constituição, rapaz. Se você não gosta, tem que aprender a gostar. Já estão botando? Não acredito, não. A Cícera, a Maria, não deixaram nem eu começar a ler. Isso aí são os meus alunos, são a capacidade dos meus alunos. Vamos lá. Complete as lacunas com base no que estabelece a Constituição Federal. A lei estabelecerá o quê, pessoal, hein? Eu falei de quê aí? Me diga aí. Estava falando dele nesse instante? Pode nem esquecer, né? O Plano Nacional, né, pessoal? De educação, de duração de quanto, hein? Ah, professor, o senhor já falou, decenal, tá aqui o decenal, bote aqui, ó, viu? Com o objetivo de quê, pessoal? Articular, bote articular aqui, em regime, né, o Sistema Nacional de Educação, eu falei, não falei não? Em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e, eu falei também, não falei não? E estratégia, bote bem aqui, ó, certo? De implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. Pessoal, me diga aí, se eu falei ou não falei isso. Diga aí, professor, se eu não falou, não. Diga para mim, diga. Não faça isso não me faça passar vergonha, né? Certo?
falei, pessoal, certo? A primeira questão tá tudo que eu abordei e falei, e também está no nosso material, tá certo? Não sei se todo mundo já sabia isso, mas todo mundo agora está sabendo que letra B, né? Professor, não deu nem aqui para eu querer marcar ou tudo mais. Às vezes pode vir assim, às vezes pode não vir. Claro, podia ter vários aí com plano nacional, só que ele bota ali o plurianual, o decenal. É decenal, viu, pessoal? Que visa articular em regime de colaboração, prefeitura, estados e municípios. Acredito que vai ser disponibilizado nos grupos de estudo também, viu? Se eu não me engano, o material vai ser. Se não, aí o IB pode responder aqui também. Se não for, aí vai estar disponibilizado também no nosso curso para vocês, tá bom? Aí no final, mais uma vez, a gente fala como é que funciona, beleza? Aí você vai ter acesso a todos os materiais, tá bom? Na plataforma, né, IB? Show de bola. Na plataforma vai estar disponível. Essa aula está sendo gravada, tá assim, estou vendo ali o símbolozinho da gravação, tá bom? Beleza? Pessoal, primeira questão, galera, nem um minuto, pessoal, nem um minuto, né? A gente gastou aqui para resolver a primeira. Eu já vou marcar aqui letra B para você, inclusive vocês que já foram logo dizendo essa resposta, né? Beleza? Tranquilo. Bora para a segunda questão? Professor, eu não sei o PNE, ou eu sei, né? Mas eu tenho dúvida na Constituição Federal. Pessoal, não tem como você ir para uma prova sem saber Constituição, sem saber LDB, sem saber o ECA, tem que saber, viu? Tem que saber pelo menos o ideal, né? Tendo como base o que estabelece o artigo 206, um dos que mais cai, viu? Ó, 206 da Constituição Federal, e considerando alterações feitas por emendas constitucionais no referido artigo, analise os princípios a seguir mencionados e identifique aqueles que norteiam o ensino a ser ministrado nas escolas brasileiras. Deixa eu dar uma dicasinha boa para vocês. Professor, eu quero marcar porque eu achei bonito, eu quero marcar porque eu achei legal. Às vezes dá certo, às vezes dá. Nesse caso aqui, não importa o que você acha, é o que está no artigo, é o que está no princípio, é o que está lá na Constituição. Beleza? Às vezes vai que cola o bonitinho lá que você achou legal, às vezes não, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Olha o que ele vem dizendo aqui. Pessoal, ele diz que no artigo 206, um dos princípios, nesse caso aqui, que está lá na Constituição é igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Confere? Me diga aí se confere. Porque eu tenho que ter igualdade não somente de colocar o meu aluno na escola, mas dele permanecer. Não adianta eu só matricular. É igual a inclusão, né? Matrícula é inclusão? Não. Matrícula não é inclusão, não. Matrícula é matrícula. Inclusão é o que eu faço para esse aluno permanecer na escola. Aí isso é inclusão, concordam? Então, a primeira está ok, tá certo? A segunda aqui, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Professor, está certo? Está lá no artigo 206. Pessoal, já elimina a B e a D, né, nesse caso, certo? Olha aí, gostei, Cícera. A Cícera é daquelas que vai por eliminação. Já não é, pessoal, a B nem a D, né, que ela falou? Acho que foi a B, não. Acho que foi a B e a C. Uma coisa assim que ela falou, certo? Já elimina uma, que eu acho que foi a B, certo? Gente, aí ele continua aqui, pluralismo de ideias. O que é pluralismo de ideias, professor Gabriel? Pluralismo são várias ideias, várias concepções, vários pensamentos, né? E o que é coexistência de instituições públicas e privadas, professor? É eu dizer que vai existir as escolas públicas, mas também pode existir as escolas privadas, assim como acontece, não é não? Tem pública, tem privada, elas coexistem dentro do nosso sistema de ensino. Pessoal, a segunda também aqui, está lá no artigo 206 também, ela, ok, certo? Aí a terceira vem falar, pessoal, de gestão democrática do ensino público na forma da lei. Professor Gabriel, o que é gestão democrática? Eu não sou gestor, eu tenho que saber o que é gestão democrática. Gestão democrática, eu não sei se tem algum gestor aqui, diretor e tudo mais, coordenador, né? Uma gestão democrática é aquela gestão onde você conversa junto com os seus professores, com as famílias, onde o diretor está ali à disposição, onde quer saber a opinião dos demais, dos alunos, do grêmio, fazendo tudo ali, né, sabendo que a decisão final muito provavelmente vai ser dele, né, mas que ele quer ouvir, que ele quer que participe, que ele quer interagir as famílias, os professores, enfim, todo mundo dentro da sua gestão. Isso é gestão democrática, pessoal, né, e tem que ter isso, tá bom? Dentro das nossas escolas. O diretor não pode ser o dono da escola, né? 1, 2 e 3 estão ok. 4, garantia do direito da educação e a aprendizagem ao longo da vida. Eu só lembro de quem, pessoal? EJA. Tem algum professor de EJA aqui, pessoal? Tem algum professor da educação de jovens adultos aqui? Se acuse, viu?
porque se tem uma coisa que eu gosto, né? A Tacília já levantou a mão aqui, né? Gente, a gente tem aí a EJA, certo? Como sendo a menina dos olhos do tio Gabriel aqui, tá bom? Eu gosto demais da EJA, certo? Se você gosta de dar aula para jovens e adultos, né? É uma sensação incrível, só sabe quem já deu aula para isso. Eu tive a oportunidade de ser professor do meu pai na EJA, foi muito bom, né? Foi muito bacana, tá bom? Já tem gente dizendo aqui, professor, acho que é a A, acho que é a B, né? Enfim, vamos lá. E aí, continuando, pessoal, a gente tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida? Tem, pessoal, certo? Principalmente aqueles que não concluíram na idade correta, beleza? Pessoal ali, professor, passei dos 15 anos, não fiz o fundamental, pois você pode ir para a EJA anos finais, a partir dos 15, né não? Pode ir. Professor, não terminei aqui, fiz 18 anos, não terminei o meu médio, e agora? Pode ir para a EJA, ensino médio, a partir dos 18, tá bom? Fundamental anos finais e anos iniciais, né? A partir dos 15, e no caso, ensino médio a partir dos 18, tá bom? Pode ir para eles, caso você tenha perdido ali a sua idade escolar, né? Para o ensino regular, tá bom? Então, pessoal, 1, 2, 3, 4, ok. Professor, acho que são todas, né? Não? Ou a última está errada? Vamos ver. Obrigatoriedade de atender o que estabelece a Constituição Federal no tocante a programas de saúde escolar. Professor, estou com vontade de marcar porque tá bonito, tá lindo. E qual foi a dica que eu te disse no começo da questão, pessoal? Às vezes tá lindo, às vezes tá bonito, às vezes tá super interessante, né? Mas segundo o artigo 206 da Constituição, ele não consta lá, pessoal. Não consta essa última aí, não, ó. E agora? Agora você marca 1, 2, 3 e 4. Professor, mas não tem essa opção. É porque, pessoal, a letra D, só ela é falsa, né? Só a 5, tá bom? Por isso que fica sendo só a 5 é falsa. E aí, nesse caso, ele nem pediu as verdadeiras, ele pediu a falsa, né? Nesse caso aqui, segunda questão, letra D, tá bom? Segunda questão, letra D. E aí, para você não confundir, às vezes ele está pedindo as corretas, nesse caso aqui, ele já queria logo, era a falsa, né? Tá certo? Para não confundir. Professor Gabriel, gostei dessa questão. Essa aqui foi um pouquinho mais longa, né? Com uns 3 minutinhos nela. Às vezes acontece isso, é concurso, tá bom? Concurso é prova, é isso. Tem umas que são mais rápidas, umas que demoram mais. Por isso que você não pode demorar mais em todas, né? Tem que administrar ali o tempo, tá bom? Gente, essa terceira questão é muito boa, muito boa. Agora vocês vão rir. Se eu não fizer vocês rir, eu desisto. Vamos lá. Gente, um jovem de 28 anos, olha aí, entreguei minha idade, de 28 anos, vou fazer 29 de 8 de abril, viu? O que é meu presente? Eu quero a aprovação de vocês, é o meu presente, né? Fazer 29 agora, dia 8. Vocês foram do tempo que só tinha a 8ª série, se acusem aqui só para eu saber a idade de vocês, se vocês são mais novinhos, se não são, né? Vocês fizeram o tempo que era só até a 8ª, não tinha 9º ano, professor está entregando minha idade. Se eu disser que sim, professor, o pessoal vai saber que eu tenho mais de 20, mais de 30, olha aí, ó. O Wagner já se acusou aqui, o Carlos sim, eu já sei agora, viu? Aqui só tem uns 30, só tem uns 40. Tá vendo? Já estão todos se acusando aqui. Olha aí, tem 26, pronto, 26. Pegou ainda, né? Pegou ainda, certo? Tá novinho ainda, o Wagner. O Wagner é novo, né, Wagner? Não dizendo que os outros são os velhos, viu? Vamos lá. Gente, mas brincadeiras à parte, né? Nós temos aí, em 2006, né? Uma nova lei, né? A questão aí da inclusão do famoso 9º ano, né, pessoal? Do 9º ano, certo? Eu peguei também essa questão do 9º ano e eu já estou dizendo a resposta para vocês sem querer, pessoal. Foi sem querer, me desculpe, né? Mas só para vocês não ficarem em dúvida. O Val me disse que foi do tempo do telecurso, pessoal. E agora, gente? Vocês foram também, né? Minha mãe assistia demais. Eu vou dizer que ela assistia, não vou dizer que eu assistia, né? Mas o telecurso, a televisãozinha lá, né? Enfim, certo? Mas, gente, brincadeiras à parte, a própria questão ela já vai te dar algumas pistas. Nesse caso, olha aí, Telecurso 2000, né, Suzana? Nesse caso, tu tem que perceber o que foi o que é que aconteceu, pessoal, nesse ano de 2006. Professor, o que foi que aconteceu em 2006? Nós temos a transição do Fundef para Fundeb, né? Vocês lembram disso? Aqui, a nível de Ceará, nós temos a implementação do PAIC, né? Enfim, você precisa saber dessas coisas. E você também precisa saber que em 2006 aconteceu o quê, pessoal? Quem é que me diz aí, hein? Na pista aqui que eu já dei. Eu já dei a pista, né? Me diga aí, só para dizer que eu expliquei bem, diga. A lei número 11.274, 6 de fevereiro de 2006, ela alterou a LDB, determina no quê, pessoal? Determinando o quê? Com base no que eu falei, né? Professor, acho que eu não consigo não essa aqui. Vamos ver? A Cícera já colocou a opinião dela, né? Pessoal, nessa aqui não tinha segredo, não. Assim que eu bati o olho aqui,
né? Rapaz, 2006 eu tenho certeza que o ensino fundamental, ele teve aí a ampliação, a duração agora de 9 anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Aí tem gente que aqui não iria marcar isso aqui, sabe por quê? Porque, professor, eu aprendi que a obrigatoriedade da educação é aos 4 anos, dos 4 aos 17. Pessoal, 4 anos é educação infantil, mas é pré-escola, né? Eu estou falando de pré-escola, pessoal. Eu estou falando de quê? Ensino fundamental. E o ensino fundamental tem a obrigatoriedade a partir de quantos anos? 6. 6, que é o primeiro ano, não é não? Certo? Então, a obrigatoriedade do fundamental é a partir dos 6 anos, tá bom? Isso, muito bom, né? Primeiro ano, o menino tem 6 anos. E assim sucessivamente, né? Professor Gabriel, recapitula isso para mim. Eu só não gosto, às vezes, de falar isso direto, porque se a gente fala em toda aula, tem gente que assim, o professor toda aula diz isso, né? A gente já sabe, professor. A gente já sabe, professor, que creche é de 0 a 3 anos, né? E não é obrigatório. Mas tem gente que não sabe, gente, né? Creche de 0 a 3 anos não é obrigatório. Pré-escola dos 4 e 5, nesse caso, já começa a obrigatoriedade a partir dos 4. Aí isso fecha a educação infantil, né? Creche de 0 a 3 não é obrigatório. Pré-escola 4 e 5 é obrigatório os dois, certo? Começa a partir dos 4, né? No primeiro ano do fundamental até o 5º ano é anos iniciais do primeiro ao 5º. Então, de 6 a 10 anos é anos iniciais, também é obrigatório. Do anos finais, de 11 a 14. 11 a 14 também é obrigatório. Anos finais, do 6º ao 9º. Ok, professor. Médio termina a obrigatoriedade no terceiro, eu chamo de terceiro ano, o pessoal chama de terceira série, né? Porque eu me acostumei a chamar de terceiro ano. Terceira série do ensino médio, aí tem a segunda e a primeira, né? Termina com 17 anos na terceira série do ensino médio, a obrigatoriedade. Então, vai dos 4 aos 17, tá bom? Do infantil 4, ou pré-escola, né? O 4, e vai até os 17, que é a terceira série do ensino médio. Isso já caiu mais nos concursos. Hoje em dia não cai tanto, mas é importante que vocês saibam. Porque cai, né? Porque cai. Tá bom? Então, pessoal, terceira questão, resposta letra A. O ensino fundamental terá duração de 9 anos, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade, e em 2006 isso acontece, tá bom? Aconteceu isso, e vocês agora já sabem se não sabiam, tá certo? Tranquilo? Ok? Rapaz, aumentou mais gente aqui na live, né? 60 e poucas pessoas, coisa boa, gente, coisa boa. Certo? Bora para a próxima. A quarta questão, pessoal. Me diga para mim, sem dizer se eu estou mentindo ou não. Professor, não faça isso não, professor. BNCC cai, não cai, pessoal? Já caiu aqui LDB, já caiu aqui Constituição, PNE, eu só estou falando para vocês o que cai. E sabe de onde é que eu tirei isso? Edital da SEDUC. Edital da SEDUC. Mandei para o IB concurso de manhãzinha cedo, ó. Tá aqui a ementa, tá aqui o edital. Eu vou trabalhar essas questões e tá aqui o edital. Se você olhar edital e as minhas questões, tudo que está lá, certo? Está baseado no edital proposto da SEDUC. Isso é muito bom. E não só SEDUC, prefeituras também, tá bom? Tranquilo? Lembrando, professor Gabriel, questões estilo S, questão avalia, questão... E aí, professor? Eu preparo o aluno para prova, pessoal, independentemente de banca. Porque vai que eu morro de preparar aqui vocês para o S e eles decidem ser avalia. Vai que eu morro de fazer questão de avalia e é o S. Enfim, tudo pode acontecer. Então, eu boto umas mais estilo S, umas mais estilo avalia. Duvidar, eu boto até estilo Consulpan, enfim. Já vocês vão ver uma aqui que ela é um pouco mais diferente, né? E ela é estilo S, que a US gosta dessas questões maiores, mais diferentes, mas eu não trabalho uma única coisa, um único modelo, tá bom? Se você estava esperando isso, me desculpe, não fique com raiva de mim, tá bom? Bora fazer uma de BNCC? Bora? Bora aqui. Quarta questão. Base Nacional Comum Curricular. Gente, isso aqui tem uma pegadinhazinha, tá bom? Tem uma pegadinha, eu vou logo dizer para vocês. Ele disse que a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 22 de dezembro de 2017, ao instituir a BNCC, determinou que os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem estudantes ao longo do ensino fundamental um percurso contínuo de aprendizagens, evitando a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e autonomia no sentido de favorecer esse percurso. Ele organizou o mencionado nível de ensino em... Entenda, pessoal, entenda uma coisa. Já tem gente caindo na pegadinha. Meu Deus, não acredito não, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos lá. Às vezes, um texto ele serve para te ajudar demais. Às vezes, o texto serve para
Uma casca de banana, às vezes ele serve para te prejudicar, depende de como você avalie, tá bom? O que eu digo para você, esse texto aqui ele ajudou um pouquinho, mas ele poderia ter ajudado mais, tá bom? Olha o que ele diz. Ele diz, pessoal, no sentido de favorecer esse percurso, organizou o mencionado nível, né, de ensino. Aí a Cícera caiu um pouquinho na pegadinha, ó, Cícera, e agora? O que a gente faz? Vamos lá. O tio Gabriel sempre diz para os meus alunos que existe a certa e a parecida com a certa. Quem é meu aluno sabe disso, tá bom? A certa é a parecida com a certa. Gente, não confunda que é a certa com a parecida com a certa, tá bom? Se você que vê que tem uma opção, que tem uma coisa que não existe, que é errada, ela não pode ser a certa, tá bom? Infelizmente, ela não vai poder ser a certa, porque ela tem uma coisa que não condiz, tá bom? Quando eu, professor Gabriel, estava resolvendo essa questão, eu fiquei doido para marcar a letra A. Doido, pessoal. Aí você diz, professor, é aí que tá a pegadinha, né? Calma, vamos lá com calma. Sabe por que eu fiquei doido? Porque eu vi competências e habilidades aqui. Vocês concordam comigo? Professor, marque logo a letra A, né? Só que, gente, eu fui estudar, fui pesquisar. E essa parte de áreas de estudo não é a mesma coisa e não condiz com o nome áreas do conhecimento, pessoal. Áreas do conhecimento está na BNCC e é uma proposta da BNCC, certo? Aí você me diz, professor, mas na B tem áreas do conhecimento com as respectivas competências. E tá certo, pessoal. Áreas do conhecimento têm as suas respectivas competências. Ele só não diz que também tem as habilidades, não é isso? Ele só omitiu, tá bom? Não é que, professora, só ia estar certo se tivesse habilidades ali também. Iria estar mais certo ainda. Vocês estão entendendo meu pensamento, certo? Áreas do conhecimento tem áreas do conhecimento, tem a linguagens, tem matemática, tem ensino religioso, tem humanas, tem natureza, não é não? Certo? Tem. Então, tem áreas do conhecimento e também tem as respectivas competências. Melhor seria se ele tivesse colocado aqui e habilidades. Não colocou, mas por isso vai estar errado? Não. Tá certo? Por isso que a letra B, ela é a correta, pessoal. Eu estava doido também para marcar, se isso era a letra A, né? Mas as áreas de estudo ali quebrou as nossas pernas, tá bom? Tá bom? Você me perdoa, né? Olha, a Alessandra foi bem séria. Alessandra, eu também, Alessandra. Alessandra, eu fiquei, mulher, por uma questão em São Gonçalo da Amarante com essas brincadeiras da banca. Uma questãozinha em São Gonçalo, uma questãozinha. Minha redação não foi corrigida. E minha redação estava bem legalzinha, Alessandra, né? Caímos nas cascas de banana. Aí tu imagina a tensão que tu tá no dia, né? Enfim, acaba acontecendo, aí você... Enfim, né? Mas acontece, Alessandra, né? Eu espero que eu esteja ajudando vocês a entenderem um pouco dessas pegadinhas, né? Espero que eu esteja ajudando, tá bom? Tá certo? Bora para a próxima, pessoal. Essa aqui é de gestão democrática. Essa aqui é a cara da US, ó. US todinha, certo? Mas antes de eu ir para a quinta questão, eu só vou ficar tranquilo, eu só vou resolver a quinta se vocês me derem uma avaliação de como é que tá a aula. Tá cansativo, pessoal? Vocês não estão entendendo nada? Professor, eu tenho mais o que fazer, eu acho que eu vou varrer minha casa, lavar minhas coisas. Me diga aí, tá ótimo? Show de bola, então. Certo? Tá ótimo, tá dando para entender, então, né? Meu medo é se, professor, não estou entendendo é nada, professor, procure outra coisa para o senhor fazer, né? Enfim, eu vou ter que procurar uma lavagem de roupa, uma coisa assim, né? Mas tá dando, né? Tá dando certo. Então pronto, então vou continuar. Entendendo tudo, coisa boa, show de bola. Vamos lá. O tio Gabriel sabe de tudo, pessoal? Sei não, pessoal. Não sei de tudo, me desculpe. Se alguma que eu... Peraí, pessoal, deixa eu só ler aqui direito, deixa eu só ver aqui de novo. É significado que eu sou humano, né? E que eu não sei de tudo, a gente erra de vez em quando, tá bom? Mas até então tá tudo ok, né? Pessoal, quinta questão, cara da US, tá bom? As que eu fiz aqui com vocês parecia muito com a Avalia, parecia muito com o CETRED, com o Supan. Essa aqui é a cara da US. Bora lá. Olha aí. Gestão democrática, certo? Ele diz aqui que a gestão democrática das escolas municipais de Fortaleza, essa aqui eu tirei do concurso de Fortaleza, viu? Essa questão eu tirei do concurso de Fortaleza 2022, tá bom? É efetivada por intermédio de órgãos colegiados, mas está no perfil da US. Órgãos colegiados como mecanismo de participação pela direção. Gente, esse textinho aqui, deixa eu ser bem sincero com vocês, que eu já li ele umas 3 vezes, é só para te enrolar, certo? Tu vai ler no dia da prova? Vai. Ele só está falando o que é gestão democrática, o que é que ela é responsável e tudo mais, é só para te enrolar e dizer como é que funciona a gestão democrática em Fortaleza, tá bom? Eu te adiantei o que é que ele está dizendo, porque não tem nada a ver com o que ele vai pedir ali, tá bom? Para tu ver, ó, olha aqui, como não tinha nada a ver. Ele vai dizer só para tu relacionar a coluna, direita com a esquerda, nesse caso aí em cima e embaixo, né?
e dizer o que é que um coordenador faz, o que é que um diretor faz, o que é que um secretário faz, o conselho escolar, a unidade executora. Tá vendo? Nem precisava ter lido aquele texto. Claro que no dia você vai ler, pelo amor de Deus, né? Certo? Mas eu estou dizendo aqui, nessa aula, né, perder muito tempo. Eu gosto de objetividade. Vamos lá. Gente, vamos lá. Eu vou lendo e vocês vão me dizendo, professor, eu acho que aí é o coordenador. Professor, eu acho que aí é o diretor e tudo mais. Vamos ver se vocês me ajudam? Bora lá? Gente, é a quinta questão, né? Olha o que ele está dizendo aqui. Quem é, pessoal, que vai promover entre os alunos e professores de diferentes níveis e modalidade de ensino o uso sistemático e articulado de todos os ambientes, equipamentos e materiais do ensino e aprendizagem existente na escola? Esse aqui é aquela pessoa que é parceiro do professor, que é parceiro dos alunos, que é parceiro de todo mundo ali na escola, que tem comunicação com todo mundo. Professor, eu acho que é quem? Quem é que vocês acham que é, pessoal? Quem é que... Olha, eu já ia dando a resposta. Quem é que coordena, né, pessoal? Quem é que coordena tudo isso? Pessoal, estava doido para marcar diretor também, mas nesse caso aqui é o coordenador, tá bom? É o coordenador que é esse braço inicial. Caso não dê certo, aí entra a função do diretor aí também para dar esse apoio. Mas a um aqui é o coordenador, tá bom? Coordenador pedagógico, tá bom? Certo? Eu já coloco um aqui. Se você é daqueles que gosta, isso aqui é um, viu, pessoal? Parece um 2, mas é um, tá bom? Certo? Se você é aqueles que gosta de ir por eliminação, já dava para você ir lá embaixo colocando as por eliminação. Mas vamos fazer um a um aqui, tá certo? Para a gente não demorar. Olha o que ele diz aqui. Quem é que registra e controla a frequência do pessoal docente? Só que já dá para saber quem é, viu? Quem é que registra a nossa frequência? Eu vou lá no ponto acima e entrego para ele ou para ela quem é. Ah, rapaz, Shirley já acertou, Valmir também. É o secretário ou a secretária, né, pessoal? O secretário ou a secretária, nesse caso, eu já coloco aqui um 3, né? Já coloco um 3 aqui. Lembrando que o tio Gabriel tá aqui pelo mouse, certo? E aí não fica tão legal quanto a canetinha da mesa digitalizadora, porque eu não me adaptei à mesa digitalizadora, perdão, né? Porque eu não tenho, enfim, é porque eu não me adaptei, eu tô pelo mouse mesmo, certo? Aí vamos lá. 1 e 3 já dava até para saber a resposta lá embaixo, mas vamos continuar aqui que tá legal, tá certo? Professor, quem é que vai empregar os recursos em favor da escola? Pessoal, quem emprega é quem está com papel, com a caneta na mão. Quem é que está na escola? Quem é? Diga aí para mim. Que representa em conformidade com as normas, os critérios para a execução. É o diretor, não? É o diretor escolar, tá bom, pessoal? É ele que vai empregar os recursos em favor das escolas. Lembrando que é ele quem emprega, não é ele que vai, né, fazer a parte da unidade executora, o conselho escolar, isso aí é já, tá bom? Para você não confundir. Nesse caso aqui, é o diretor que vai empregar esses recursos, é ele que vai assinar, é ele que vai fazer essa parte, tá bom? Aqui vai ser 2, né? 3, 2 até agora. E aí ele continua dizendo o seguinte, pessoal, quem é que vai divulgar periódica e sistematicamente informações referentes ao uso dos recursos financeiros, nesse caso, né? Uso dos recursos financeiros. Deixa eu ver aqui se eu esqueci algum. Ah, gente, desculpa, tem uma bem aqui, não tem? Vocês nem me disseram, ó. Deixa eu ver aqui. É porque eu juntei uma com a outra, não foi? Tinha alguém me avisando aqui, eu nem me atentei, ó. Tem uma bem ali, né? Porque na edição, pessoal, não saiu legal, ó. Desculpa, eu não li ali. Continua nessa 3 aqui, ó. Continua nessa linha da 3, é porque saiu bem ali no final, ó. Aqui nesse caso, é o secretário, a secretária, né? Mas bem aqui começa outra, ó. Quem é que favorece a viabilização, não é isso? De projetos educacionais e etc. Enfim, não é isso? Desculpa, gente, acabei não colocando aqui na ordem certa. Então, 1, nesse caso, 3, né? Que é o secretário. Aqui eu pulei para o 2, não foi? Acho que foi. Desculpa, gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui, certo? Quem é que favorece a viabilização de projetos educacionais propostos pelo segmento da unidade educacional ou pela comunidade local à luz do projeto político-pedagógico? Desculpa, pessoal, certo? Inclusive, me fez até confundir aqui, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, deixa eu botar a borrachinha aqui. Pronto. Deixa eu apagar essa partezinha aqui também para eu não me confundir. Foi na parte da edição, tá bom? Deixa eu voltar. Pronto. Olha o que ele diz aqui. Quem é que favorece a viabilização de projetos educacionais propostos pelo segmento da unidade educacional ou pela comunidade local à luz do projeto político-pedagógico? Gente, nessa parte aqui, eu vou ter aquele que favorece a viabilização, certo?
Ainda mais quando ele diz PPP, Projeto Político Pedagógico, junto com a minha comunidade. Nesse caso, eu vou ter a minha figura do diretor escolar, não é isso? É ele que vai favorecer essa viabilização, junto e principalmente, né, nesse caso, aliado a uma gestão democrática, nesse caso aqui, principalmente, né, pensando no projeto político pedagógico, tá bom? Aí eu vou ter a figura 2 do diretor aqui, tá bom? Vou botar o 2 aqui, beleza? Tem uns que se repetem, eu acho que diretor se repete aqui algumas vezes, tá bom? E aí ele diz aqui na próxima, né, nessa parte aqui, quem é que vai empregar os recursos em favor das escolas que representam em conformidade com as normas e os critérios estabelecidos para a execução do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento, deixa eu ver se é essa parte mesmo. Quem é que vai empregar os recursos a favor das escolas que representam, com as normas e os critérios estabelecidos. Nesse caso aqui, nós vamos ter a unidade executora, não é isso? Acho que vocês que estavam me falando que, professor, é unidade executora, etc. Gente, desculpem, acabei confundindo o diretor com a unidade executora, até porque geralmente o presidente, né, da unidade executora, quem está à frente geralmente é o gestor, é o diretor, tá bom? Então, confundir a parte de favorecer a viabilização, nesse caso, com empregar os recursos, tá bom? Beleza? Então, desculpem aí nessa pequena confusãozinha que eu fiz aqui pela questão, principalmente, da edição, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui é 5, não é isso? Divulgar periódica e sistematicamente informações referentes ao uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos. Eu vou ter, pessoal, certo? Deixa eu ver aqui. O meu conselho escolar, né? O meu conselho escolar, pessoal, inclusive eu já participei de conselhos, né? Não recomendo muito, não, certo? Não recomendo muito, não. Se você não gosta muito de burocracia, de assinar as coisas, etc., enfim, não recomendo muito, tá bom? Porque envolve burocracias, envolve assinatura, envolve um bocado de coisa, certo? Não entrei mais tão cedo, mas nesse caso aqui, é o conselho que dá essa transparência, que vai divulgar a periódica e sistematicamente as informações que são referentes ao uso financeiro da escola. Inclusive, alguns diretores, alguns coordenadores, alguns professores acabam cometendo coisas erradas, certo? E o conselho escolar sempre está ali também para dar essa como é que chama? Essa visibilidade, né? A esses erros ou acertos, tá bom? Da comissão ali, do pessoal da unidade executora, enfim, tá bom? Então fica sendo 4. E, por último, promover a integração da unidade educacional com a comunidade, bem como programar as atividades que favoreçam essa participação. Mais uma vez, é a figura do diretor, tá bom? Mais uma vez, o diretor entra aqui promovendo o quê, professor Gabriel? Uma integração entre a comunidade educacional com a comunidade escolar, certo? E pedindo sempre a participação de todos ali dentro do ambiente escolar, né? Isso aí é gestão democrática. Nesse caso, o diretor se repete mais uma vez aqui embaixo, tá bom? Pronto, eu não sei se nessa confusão a gente até consegue um gabarito, deixa eu ver, ficou 1, 2, 3, foi? Ou foi 1, 3, 2? Eu não sei porque ali desceu um pouquinho, mas é essa ordem aqui, deixa eu ver se tá aqui bem direitinho lá embaixo, né? Deixa eu ver se nós temos o gabarito com essa confusãozinha aqui que eu fiz. Acho que foi na hora da edição, viu, pessoal? Essa é a quinta questão. Quinta questão ficou 1, 3, 2, 5, 4, 2, não foi isso? 1, 3, 2, 5, 4, 2. Ah, tá aqui. Letra A. Valeu, gente, valeu. Desculpa aí a confusãozinha, certo? Foi principalmente na hora da edição também. E aí deu uma confundidazinha com a parte do diretor com a unidade executora, até porque um preside o outro ali, certo? Dá conta de tudo, né? Letra A é o nosso gabarito, tá bom? Tranquilo? Bora para mais uma, pessoal. A sexta questão, tá certo? A sexta questão, inclusive eu detesto questões de verdadeiro ou falso. Não sei se vocês gostam, né? Umas que botam Fzinho, Vzinho. Nunca gostei. Certo? Essa aqui é parecida, bota 1, 2, 3, enfim. Gente, essa daqui é didática, ó. Didática, e aí vem falando dele. José Carlos Libânio, certo? Libânio é só para os mais íntimos, né? Enfim, José Carlos Libânio. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. Sobre a didática, conforme José Carlos Libânio, está incorreto. Pessoal, você está vendo que o incorreto aqui, ele está na mesma cor, ele não está em maiúsculos, né? Ele não está, enfim, certo? É incorreto. Tu já tem que grifar, tu já tem que passar a caneta, fazer tudo, né? A Shirley já colocou até a opinião dela aqui. Mas vamos lá. Está incorreto apenas o que consta em qual item, pessoal? Tu vai nas corretas primeiro e depois tu vai na incorreta, né? Bora aqui nas corretas. A didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Pessoal, se não fosse o principal, nem de didática a gente falava tanto, né?
a didática, né, tem um grande poder quando a gente fala de pedagogia, tá logo alinhado, pedagogia e didática. Didática é a forma, né, de conduzir a aula, de dar a aula, de tratar os alunos, enfim, tudo isso é didática, está totalmente alinhada com o ramo da pedagogia, sendo esse principal ramo, né? Na B, a didática, ela investiga os fundamentos, as condições e o modo de realização do ensino. Tudo isso, pessoal, é didática. A forma como a gente investiga a nossa sala de aula, o nosso aluno, os modos que nós realizamos a aula, a forma como a gente fala, que a gente instrui o aluno e ensina esse aluno, tudo isso também envolve didática, tá bom? A B também está correta. Aí a C vem dizer que a didática, ela converte os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. É eu pegar a cultura, é eu pegar a religião, que é laica nesse caso, né? É eu pegar a democracia, é eu pegar a questão do voto, levar para os meus alunos, mas sem, né, influenciar tanto, querendo que eles sejam críticos, reflexivos e etc. Beleza, porque isso tem que ser um dos meus objetivos de ensino, certo? Mas eu pego a questão social, política, pedagógica e jogo aqui para eles, ó, opa, e agora eu quero formar cidadãos críticos, reflexivos com essas informações que eu passei para eles, tá bom? Que também está correta a letra C. Professor, só sobra a letra D, e eu queria a incorreta. Bora ver? A didática, vixe, pessoal, pouco estabelece relação com as teorias da educação e com outras esferas do processo. Não, né, gente? Pouco não, muito, né, pessoal? A didática, ela tem muita relação com as teorias da educação e com as outras esferas do processo formativo docente, tá bom? A didática está em tudo da nossa formação, beleza? Sexta questão, resposta letra D, tá bom? Bem tranquilinha, né? Aquilo que a gente demorou tanto em outras questões, essa aqui você faria em 2 minutos tranquilos, beleza? Pessoal, na parte mais uma de didática, né? Ele vem aqui dizendo que o processo didático, ele se vincula aos componentes de ensino. Ok. Acerca desse processo, leia os itens a seguir. Vamos aqui, né? Saber. Ele diz que os objetivos da educação e da instrução são elementos do componente de ensino, certo? Vamos lembrar de um plano de aula? Plano de aulazinho? Conteúdo, objetivo, metodologia, né, e tudo mais. Opa, objetivos faz totalmente, né, está de acordo com o plano de aula, que está de acordo com os elementos do componente de ensino, seja do plano de aula, do plano de ensino, da proposta da educação, os objetivos estão por lá, tá bom? A primeira, ela tá ok. A segunda vem dizer que o ensino e a aprendizagem são elementos do componente de ensino. Pessoal, isso aqui é ensino que a gente está tendo, né? Isso aqui enfim, é uma aula, certo? O ensino está saindo de mim e indo para vocês. O ensino e a aprendizagem está em como vocês, essas 58 pessoas que estão aqui, certo? Estão aprendendo. Cada um aprendendo de um jeito, de uma maneira, de uma forma. Então, o ensino, ele vai aqui único, mas quando chega aí em vocês na aprendizagem, é uma ramificação, né? E também são elementos e componentes do nosso ensino, tá bom? O ensino e a aprendizagem também são. E, por último, a avaliação, professor, é também? A avaliação, ela é o elemento também do componente de ensino, porque ao final dessa aula, uma das coisas que eu vou fazer é parar minha mente aqui, rapaz, será que foi legal? Será que não foi? Será que foi boa? Será que eu falei o que cai, o que não cai e tudo mais? A avaliação, que é a mesma coisa que tu faz lá na tua aula também, né não? Meus alunos aprenderam, não aprenderam, e aí, como é que foi, né? Tá bom? Então, também está correta. Professor, e pode cair que todas estão corretas, pessoal, de vez em quando cai. E aí, letra D é o nosso gabarito, bem curtinho, certo? Mas aí você viu também que existem aquelas onde todos os itens estão corretos, tá bom? Todos os itens estão corretos. Bora fazer uma aqui maiorzinha, tendências pedagógicas, né? Tendências pedagógicas, a oitava questão. Presta atenção aqui. Olha o que ele está dizendo. Dentre as tendências pedagógicas no Brasil, há aquela conhecida como escola nova. Olha aí a nossa escola nova, né? Essa mesma tendência nos Estados Unidos ficou conhecida como pedagogia pragmática ou progressivista. Opa, professor, progresso, né? Coisas boas, escola nova. Então aí, pessoal, provavelmente não vai falar nada criticando, né? Ou uma coisa muito tradicional. Vai ser uma coisa mais que traga o aluno para o protagonismo, vai ser uma coisa que vai trazer mais o professor, nesse caso aí, né? Deixa de ser talvez o centro, né? Enfim, eu não vou dar muitas pistas, não, porque vocês já estão sabendo o que é, né? Vamos lá, professor, diga logo qual é a resposta. Vamos lá, vou aqui devagarzinho, certo? Mas é coisa boa, não é coisa ruim, não. Se você ler alguma que tenha coisa ruim,
Não é não, tá bom? Aí ele diz que tem principal representante John Dewey nesse caso. Escola nova, John Dewey, aluno ativo, professor não é mais o centro. Opa, professor, acho que eu já sei a resposta. Mas vamos lá. Sobre a didática da escola nova, marca a opção correta. Letra A. O aluno é considerado passivo. Pessoal, passivo é só aquele que só escuta, né? Não? Só escuta, é só o passivo ali na sala de aula. Já não é escola nova. Qual é a novidade dessa escola? Qual é a proposta de John Dewey? Não, não é. Tá bom? Não é aluno passivo, tá bom? O aluno aprende melhor quando o professor direciona todo o processo educativo. Pessoal, direcionar todo o processo educativo é tirar a autonomia do aluno. É a escola tradicional. Muito bom, Cícero. Muito bom. Tornando o aluno secundário ou inexistente, pessoal, pelo amor de Deus, claro que não, tá bom? C, o centro da atividade escolar, opa, professor, o centro da atividade escolar já não é mais o professor nem a matéria, ó, agora é o aluno ativo e ainda mais investigador, rapaz, aí tá legal, gente, né? Já não é mais o professor o centro das atenções, não é ele que é detentor do conhecimento. Vocês viram que teve uma questão aqui que eu fiquei, peraí, pessoal, vamos aqui voltar? Não, me confundi, não é. Por quê? Porque o professor também cai numa casca de banana, numa pegadinha de questão e tudo mais, certo? O professor deixa de ser detentor do conhecimento. E eu vi gente dizendo aqui, por exemplo, professor, eu acho que pode ser essa outra e tudo mais. Poxa, perfeito, galera, certo? Às vezes isso acontece. E isso é dizer que esse é o novo modelo de John Dewey, é o do Paulo Freire, é o do Libânio, é de ouvir e escutar o aluno, e o aluno agora também é protagonista, pessoal, certo? Nesse caso, a letra C é a mais coerente, né? É a mais coerente com a nossa proposta, tá bom? De escola nova, de John Dewey, e o centro da atividade escolar não é mais o professor nem a matéria, é o aluno ativo e investigador. Essa é a nossa proposta, né? Tá bom? Tranquilo? Na letra D vai dizer que lá no finalzinho, que o aluno é receptor, que é a mesma coisa, chama ele de passivo de novo, né? Nesse caso, não seria, tá bom? Tranquilo? Oitava questão. Bora para a nona questão? Olha aí, a nona e a décima para a gente finalizar. Por quê, professor? Primeiramente, para vocês não cansarem de mim aqui, né? Passar a noite todo dia com vocês, eu iria até meia-noite aqui, viu? O IB que não deixou, né? E vocês, amanhã é sábado, né? Inclusive, não sei se alguém vai para a praia aqui, não sei. Mas, vamos lá. Vou até 8h30 aqui no máximo com vocês. Gente, a nona questão diz o seguinte: é uma questão sobre trabalho docente e papel do professor, certo? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha aqui o que ele está dizendo. Em relação ao trabalho docente, marque o item que apresenta. Olha aí, pessoal, olha a pegadinha. Podia estar numa letra grande, não podia? Podia estar bem grandão, não podia? Olha aí, a Cícera disse que vai. Meu Deus, quem foi que inventou sábado letivo, Cícera, pelo amor de Deus, né? Eu estou dizendo isso como se eu não tivesse também amanhã, só que amanhã a minha turma não vai para o sábado letivo, olha aí, certo? Não tô devendo aula, não estou devendo aula. Enfim, certo? Mas, gente, essa aqui está dizendo, pessoal, subir a serra, olha aí. Em relação ao trabalho docente, marque o item incorreto, pessoal, certo? Com o objetivo da tarefa do professor. Qual desses aqui não é teu objetivo, né? Qual desses aqui não é teu objetivo? Rapaz, gostei, viu, Fátima? Gostei. Vou já voltar para ler direitinho isso aí. Qual desses não é o objetivo do professor? Já tem gente dizendo aqui que é AB. Vou ver se é AB mesmo. Será, gente? Deixa eu ver aqui. Letra A. O professor deve se preocupar com a profundidade e solidez do que é ensinado. Rapaz, se tem uma coisa que eu me preocupo é com isso, pessoal. Com a solidez do meu conteúdo, se ele é relevante ou se é irrelevante, né, e tudo mais. Eu me preocupo muito com isso, viu? B. O professor deve concentrar suas energias cotidianamente na quantidade de conteúdos. Rapaz, será, gente, hein? Será? Eu só lembro daquele meme, ó. Será? Será, nesse caso aqui, na quantidade de conteúdos que pode ou deve transmitir? Gente, se eu passasse para vocês aqui 30, 40, 50 questões e não tivesse um objetivo legal, não tivesse uma explicação interessante e tudo mais, pessoal, quantidade não significaria o quê? Qualidade. Não significaria, né? Mesma coisa na sala de aula. Já achei a minha incorreta, olha aí. Mas vamos ler a C. O professor deve criar meios e tempos para que os estudantes desenvolvam autonomia, independência e pensamento. Bom, né? Muito bom. D. O professor deve assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos também, científicos, tecnológicos, né? Tudo isso também é importante. Pessoal, letra B é a nossa opção de incorreta, tá bom? E a última, bora para a última aqui, bora. Última questão, 10ª. Em relação à aprendizagem escolar,
marque a opção correta. Lembrando, eu quero a correta. Meus alunos sempre fazem isso aqui, ó. Marca aí correto, incorreto, para já saber, tá bom? 10ª questão, vocês estão dizendo que é letra C, eu ainda nem li, vocês já estão marcando. Como é que pode um negócio desse? Vamos lá. 10ª questão. A aprendizagem escolar, pessoal, ela é casual e espontânea. É, pessoal, espontânea, é? Cai do céu, como é? É espontânea? Professor, eu entro na sala, penso aqui, ó, pronto, dei minha aula, mas não, né, pessoal? Casual e espontânea não. Ela é intencional. Imagina se eu digo assim para o IB, ó, gente, marca minha aula para hoje, 7 horas, sexta-feira, pode marcar. Professor, cadê seu material? Não, não fiz material não, viu? Pode deixar lá que eu desenrolo. Aí eu fico de 7 às 8h30 só falando aqui com vocês, ó, falando. Não é interessante, a aprendizagem não seria, né, interessante, não seria, tem uma palavrinha, já eu lembro, mas não seria a intenção, né, não teria intencionalidade. Aqui tem intencionalidade de que vocês aprendam. Vamos lá. Letra B, a atividade do ensino deve se restringir. Pessoal, restringir é se limitar, pessoal. Não, pessoal, marque isso não, tá bom? Não. Restringir, se limitar às atividades práticas e as teóricas, né? Cadê as teóricas? Enfim, vamos lá para C. A aprendizagem escolar é caracterizada pelo planejamento. Ah, pessoal, planejamento e intencionalidade, né? Eu sei que aqui tem 58 pessoas que amam planejar, né? Não? Diga para mim, professor, eu amo planejar. Eu amo ir para a escola só para planejar, né? A melhor coisa da minha vida que eu faço é isso, professor, né? Certo? Gente, eu não vou mentir para vocês, não. Vou falar bem baixinho. Eu não gosto muito de planejar, mas eu planejo, viu? Não vou dizer que eu amo, mas eu planejo, tá bom? Certo? Por quê, pessoal? Porque a qualidade da aula está com base no seu planejamento. Quanto melhor você planejar, melhor sua aula sai ok, né? Quantas vezes eu planejei um filmezinho para os meus alunos, estava faltando energia, né? Nunca aconteceu com você isso aqui, ó. Planejar Xerox e tá faltando toner. Nunca aconteceu, graças a Deus, nunca aconteceu com vocês faltar toner, faltar papel, faltar tinta, nunca aconteceu, né? Graças a Deus. E a letra D, ele vai dizer que na aprendizagem escolar, os fatores afetivos e sociais não exercem influência alguma, pessoal, né? Não, né? Exercem demais, tá bom? Os fatores afetivos, quem é que ama seus alunos? Quem é? Todo mundo aqui, né? Vocês não vão dizer que não ama, não, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui ama seus alunos. Vocês têm um aluno chamado Francisco Júnior, tem? Francisco Júnior? Eu tenho, todo ano eu tenho meu Francisco Júnior, que é aquele aluno mais abençoado, né? Não tem? Eu chamo ele de Francisco Júnior, mas só eu que chamo, né? É o memezinho do Francisco Júnior. Certo, pessoal? Tem os Enzos agora, né? Os Enzos, mas são maravilhosos. Não vou falar dos Enzos, não. Tá bom? A realidade é diferente, né? A realidade é diferente. Do toner, né? Da impressora. Gente, a aula tá boa, tá legal? Porque eu já acabei aqui. Agora vocês têm que dizer assim, ó, né? Acabou, pessoal. Acabou, certo? Foi o nosso material. Estamos terminando 8h30. Foi cansativo? Ficaram com sono? Cansaram? Olha aí, tem gente que planeja em casa. Foi bom? Gostei demais de vocês, gostei da turma, né? Não me deixaram aqui passar vergonha. Professor, né? Deixa eu ver. Meu Deus, o ar-condicionado explodiu. Enfim, tudo pode acontecer, pessoal, tudo pode acontecer. Gente, e eu dediquei o meu sextou hoje para vocês, né? Deixa eu só terminar com uma liçãozinha de moral, não sai agora não. Queria dizer o seguinte para vocês, pessoal. Qual é a pessoa que de 7 às 8h30 de uma sexta que assiste uma aula ou que dá uma aula que não tem interesse nesse caso, né, que não tem um objetivo? Pessoal, todos vocês hoje me mostraram que vocês querem alguma coisa, que vocês querem a efetividade, que vocês querem estar numa hora dessa daqui a alguns meses olhando o diário oficial esperando o nome de vocês saírem, não querem? Certo? E o que eu digo para vocês, pessoal, esse aqui é o professor Gabriel Corrêa, esse é meu jeito da aula, né? Não sei se eu sou melhor ou pior do que alguém, enfim, certo? O que eu sou é isso aqui. E eu tenho certeza que pode ter ajudado vocês em alguma coisa, tá bom? Se você me vê por aí tudo mais, fale comigo também, né? Mas eu quero ver vocês principalmente nos nossos cursos aqui do IB, tá bom? Seja nas nossas aulas gratuitas, seja no curso, enfim. Mas, por favor, né? Invistam sempre em vocês, invistam sempre na qualidade da educação de vocês. Vocês têm total capacidade, pelo que eu vi aqui, dando resposta antes de mim, é porque vocês são muito bons, tá bom? Tá certo? É isso, um abraço para vocês. Se tiver um grupo aí só de vocês, rapaz, diga assim, hoje eu assisti uma aula do professor Gabriel, né? E eu gostei, foi legal, foi bacana, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Tranquilo? Beleza? Onde for legislação, educação, didática e tudo mais, eu vou estar por lá de vez em quando, tá bom, pessoal?
É isso, um abraço. Eu amei vocês, demais, demais mesmo, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Estudem, tá chegando aí os concursos da vida. Abraço, pessoal.